E aí, botequeiros, dando continuidade à nossa série de Como Jogar Yu-Gi-Oh! Hoje nós vamos aprender sobre as batalhas e a Battle Phase. Bom, botequeiros, esse é o último episódio que você, iniciante, novato, vai precisar assistir antes de começar a jogar Yu-Gi. Os caracteres básicos da série vão acabar por aqui. Daqui pra frente vai ser somente coisas mais específicas, né, do Yu-Gi-Oh! Alguns fenômenos bem interessantes e bem duvidosos. E não necessariamente você vai precisar conhecê-los para estar jogando Yu-Gi-Oh, ok? Porque serão eventos, casos bem específicos. Mas de maneira geral, tudo que você precisa para jogar Yu-Gi-Oh, 90% no mínimo eu falei para você no decorrer dessa série. Então é basicamente como que uma despedida. Então no final desse episódio aqui, você pode ir lá no link lá embaixo e imprimir o seu diploma de jogador de Yu-Gi. Bom, botequeiros, para não deixar uma coisa muito maçante, eu vou deixar umas batalhas do Arquivi rolando aqui na tela, enquanto eu falo algumas regrinhas da fase de batalha e das batalhas propriamente ditas. Tente não se distrair, ok? São batalhas bem divertidas, né? As que eu mais gostei, né, vendo o Arquivi. Mas tenta prestar atenção no que eu tô falando aqui e não muito na imagem. A imagem é só para dar uma descontraída mesmo. Bom, assim como a Main Phase 2, a Battle Phase é uma fase opcional do seu turno. Então você pode sair diretamente da sua Main Phase 1 para a End Phase, sem passar pela Battle Phase. E mesmo que você entre na Battle Phase, não é obrigatório que você declare um ataque ou que você tenha monstros para entrar nessa fase de batalha. Só que é obrigatório você passar pela sua Battle Phase para poder chegar na sua Main Phase 2. Outra coisa muito importante é que não pode ser conduzido a Battle Phase no primeiro turno do jogo, tá? No primeiro turno lá de cada duelo não pode ser conduzido. E muito menos, né, Main Phase 2, porque você não passou pela Battle Phase antes. Bom, o que é a batalha? A batalha simplesmente é um monstro que você controla atacar outro monstro ou o jogador. Cada monstro só pode batalhar somente uma vez, ele só pode declarar ataque uma vez. Somente os monstros em ataque, né, em posição de ataque, podem declarar ataque. E os monstros que perdem as batalhas, na maioria das vezes, né, às vezes por efeito não, são destruídos, tá? E o valor excedente entre a diferença do ataque e defesa ou ataque do ataque é convertido para dano do jogador que perdeu a batalha, tá? Eu vou explicar isso melhorzinho ali nos próximos slides, não se preocupem. Caso um jogador não tenha um monstro para ser atacado, ele pode ser atacado diretamente, e aí não vai ter diferença, tá? Vai ser o dano integral mesmo. Uma coisa muito importante é que quem escolhe o atacante e quem vai ser atacado é o dono da Battle Phase, ok? A única coisa que convém ao adversário é ativar alguma coisa em resposta aos ataques, tá? Não é como no Magic, tá? Que o dono aliás, a pessoa que está sendo atacada vai escolher o defensor. Não. Quem escolhe, quem vai batalhar os dois monstros envolvidos é o atacante. Bom, temos aqui o nosso exemplo, o Buster Blader. Supondo que ele está atacando aí um Clifford Helix em defesa, o que vai acontecer se esse ataque for bem sucedido vai ser que o Helix vai ser destruído, mas não vai causar dano. Por quê? Porque ele está em defesa. Essa é a grande vantagem de ter um monstro em defesa, que quando ele é destruído por batalha, não gera dano. Temos ali agora o nosso Booster Blader atacando o Clifford Helix em ataque. Agora, diferentemente, vai haver dano e ele vai ser destruído da mesma forma, ok? É bem simples isso. O dano que vai ser causado ao dono do Clifford vai ser igual a diferença entre os ataques, né, das duas cartas envolvidas na batalha. E no caso ali que estiver em defesa, não vai haver dano, porque o Clifford Helix está em defesa. Caso o Booster Blader tivesse um tipo de efeito chamado Piercing Damage, que é simplesmente poder causar dano nessa diferença, o dano causado seria a diferença entre a defesa do Helix e o ataque do Booster Blader, ok? Vamos aqui ao exemplo invertido. Temos o Clifford Scout declarando o ataque agora ao Booster Blader. Bom, a maioria das pessoas já deve entender o que vai acontecer agora, né? O dono do Clifford Scout vai ser destruído, né? E o dono do Scout vai tomar 800 de dano. Mas caso ali o Scout atacasse o Booster Blader em defesa,
haveria o dano aplicado normalmente, mas o Scout não seria destruído. Por quê? Porque ele batalhou com um monstro em defesa. Esse é o único caso em que um monstro perde uma batalha e não é destruído, caso ele ataque um monstro em defesa. Mas ainda assim o jogador que atacou e perdeu a batalha, no caso, vai receber dano do mesmo jeito. Bom, temos um fenômeno chamado de replay. O replay vai acontecer sempre que um monstro entrar ou sair de campo durante a declaração de um ataque. Pense aí que o Scout declarou o ataque ali ao Booster Blader. E nessa declaração de ataque, o dono do Booster Blader ativou a Call of the Hunted, né, que permite reviver um monstro do seu cemitério em modo de ataque, e revivesse ali o Destruction Sword ali. A partir desse momento, o dono do Scout poderia, né, tá não atacando ou escolhendo outro alvo para atacar. Mas, se ele decidisse não atacar ou atacar outro alvo, esse ataque daria como dado, tá? Mesmo que ele não tivesse atacado ninguém. Por exemplo, eu utilizei ali o ataque do Scout e ele ativou a Call of the Hunted, veio esse monstro e eu falei que não vou conduzir ataque a nenhum dos dois, ok? Só pelo fato do Destruction Sword ter entrado em campo, eu já posso mudar o meu alvo de ataque, que já tinha sido pré-estabelecido ali na hora que eu declarei, e também eu posso não atacar, ok? Eu posso não atacar, mas a partir do momento que eu falar não vou atacar, o Clifford Scout é considerado como se já tivesse atacado esse turno, então você não poderia realizar um outro ataque. É bem simples isso, é simplesmente se o monstro entrar ou sair, você pode escolher atacar novamente, e atacar outro monstro ou não atacar. Simplesmente isso. Isso é o replay. Isso pode acontecer várias vezes, tá? Se declarei um ataque, entrou um monstro, você pode escolher não atacar. Eu vou atacar aquele, entrou outro monstro, aí você pode escolher atacar novamente ou escolher outro. É uma coisa bem simples, tá, gente? Não tem muito que ficar discursando sobre isso. Vamos continuar. Temos aqui as etapas da fase de batalha, tá? Temos aí a etapa inicial, a etapa de batalha, a etapa de dano e a etapa final. A etapa inicial nada mais é do que você falar, estou entrando na Battle Phase e tem muita coisa a se fazer aqui. Aqui normalmente é para resolver efeitos, ativar efeitos. E uma coisa importante é que na etapa inicial o primeiro movimento deve ser dado pelo dono da Battle Phase, tá? Aí temos a etapa de batalha, que é a etapa em que você declara um ataque com um monstro no outro. E também é nessa etapa que você pode ativar algumas cartas. É nesse momento que você pode ativar todas as suas cartas, tá? Durante a etapa de batalha. Durante a etapa inicial você fica restrito a responder o seu adversário, caso você não seja o dono da Battle Phase, tá? Se você for o dono da Battle Phase na etapa inicial, você pode ativar qualquer tipo de carta, ou declarar um ataque. A partir do momento que você declarar um ataque, automaticamente você entrou ali na fase de batalha, mas caso você tivesse ativado uma carta, seu oponente pode automaticamente ativar uma carta também, né? Como a gente já explicou como funciona aquele lance de prioridade lá naqueles vídeos anteriores. Bom, é aqui na fase de batalha em que você pode estar recebendo uma Mirror Force ou ativando uma Mirror Force ou qualquer tipo de carta que não seja as que só podem ser ativas ali, aliás, os únicos tipos de cartas que podem ser ativas na etapa de dano. Aqui na etapa de batalha você pode ativar qualquer tipo de carta. E aí na etapa de dano, é na etapa de batalha que a maioria das condições dessas cartas são satisfeitas. O que tipo de condição? Quando o oponente declara um ataque, vamos ver, quando você receber um ataque direto, entendeu? Esses tipos de condições são satisfeitos aqui na etapa de batalha, nesse momento que você ativa a sua bendita Mirror Force. Bom, aí a gente tem a etapa de dano. A etapa de dano a gente tem a ativação de cartas bem restrita, tá? É uma coisa bem triste isso, né? Não é todo tipo de carta que a gente pode estar ativando nesse momento. Outra coisa bem importante é que nesse momento é que é calculado o dano em si, tá? Dentro da etapa de dano tem outros eventos que eu já vou explicar para vocês. E depois disso a gente tem a etapa final, que nada mais é do que você dizer que está saindo da Battle Phase, está dizendo passo, ou Main Phase 2, tá? Tudo isso significa a sua etapa final, e a partir daí seu adversário recebe a prioridade para ativar coisa, ok? Porque você está saindo da sua Battle Phase. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a etapa de dano. A etapa de dano é uma coisa bem complexa, ela é chamada de Damage Step, tá? De maneira eventual. E ela acontece em 7 eventos ali consecutivos, tá? Eles acontecem nessa ordem.
Uma coisa aqui, voltando aqui o slide anterior, que eu esqueci de falar pra vocês, a etapa de batalha e a etapa de dano vai se repetir quantas vezes você declarar um ataque. Então sempre que você declarar um ataque, essa etapa de dano e de batalha vão se repetir. Ou seja, se você tiver dois monstros para atacarem, na sua Battle Phase você vai ter duas etapas de batalha, duas etapas de dano e somente uma etapa final e outra inicial, ok? Bem simplão isso aí. Vamos voltar aqui à etapa de dano. Bom, são 7 eventos aí. O começo da Damage Step, tá? Quando os monstros são virados de baixo, os monstros que estão para baixo são virados para cima, e a partir desse momento começa a valer os efeitos contínuos. Você pode se lembrar lá no meu vídeo anterior que eu falei que efeitos contínuos começam a valer sempre que a carta estiver com face para cima no campo. Então, a partir desse momento, os efeitos começam a valer. Os efeitos contínuos somente, ok, gente? Só os efeitos contínuos. Temos ali o antes do cálculo de dano, né? O cálculo de dano propriamente dito, né? Ou seja, antes do cálculo de dano, durante o cálculo de dano e depois do cálculo de dano. Temos ali efeitos que ativam nesses momentos, né? Antes do cálculo de dano temos ali o Catastor. E depois do cálculo de dano temos algum outro monstro aí que eu não me lembro qual, se não me engano, a fusão de Contact Fusion de Blue Eyes. Assim, qual que é a importância disso? Como o efeito ativa antes ou depois da etapa de dano, caso esses monstros tenham algum efeito de destruir ou banir, o efeito vai ser resolvido antes ou depois do dano ser calculado. Ou seja, essa batalha, você precisa atacar para ativar um efeito, como é o caso do Catastrophe e da Construct, poderia te causar dano ou não, dependendo do tempo de ativação desse efeito. Como o Catastrophe ali ativa antes do cálculo de dano, ele pode tranquilamente atacar um monstro mais forte que ele, que esse monstro mais forte vai ser destruído sem que haja dano para nenhum dos dois jogadores. Mas o mesmo não acontece ali se o efeito dele fosse depois do cálculo de dano ou durante o cálculo de dano, tá? Uma coisa bem legal ali também, que a mesma regra vale ali, né, para o começo da Damage Step. Se uma carta ativa no começo da Damage Step, como é o caso do Lightsworn Monk, se não me engano, a carta nem chega a virar para cima. Então ela embaralha um monstro no deck sem que ele chegue a ser flipado. Ok? Uma coisa importante ali sobre o cálculo de dano em si é que é ali que acontece efetivamente o cálculo de dano. Então é o momento mais difícil ali de você estar mexendo no ataque, tá? É o momento mais restrito para você mexer no ataque. Porque são pouquíssimas cartas que vão estar ativando ali no cálculo de dano propriamente dito. Uma delas aí eu adianto para vocês é o Moon Mirror Shield. Se não me engano, algum Deskbot com certeza faz isso. Depois ali do cálculo de dano, temos ali o final do cálculo de dano, que ali alguns efeitos terminam. Por exemplo, essa carta tem um tal efeito até o final da Damage Step, né? Ou até o final, sei lá o que, ou até depois do cálculo de dano. E aí os efeitos terminam, ok? E temos também ali que o monstro já pode ser considerado destruído, tá? Então ali a gente já sabe se o monstro vai ser destruído ou não. Temos ali também, depois do cálculo de dano, a ativação de efeito flip, né? Ou de qualquer outro trigger que tenha condição satisfeita quando a carta é virada para cima, tá? Funciona da mesma forma. Nesse momento que ele vai estar sendo ativo. Repare que a carta já é considerada destruída e assim o efeito começa a ser ativo, tá? Ele vai resolver normalmente, tá? Mas a carta vai ser enviada ainda para o cemitério, ok? Então, efeitos flip, eles vão ativar e resolver mesmo que a carta, né, tenha sido destruída por batalha ou não. Então, independente do que aconteceu, esse efeito vai estar valendo. Temos ali o final do Damage Step, que o perdedor da batalha é direcionado para o Grave, tá? Ele pode ir para o banimento, para o topo do extra, dependendo do tipo de carta que ele for. Mas, de maneira geral, é enviado para o cemitério. Bom, eu sei que é bem complexo isso aí, e tem mais uma coisa complicada. São poucos os tipos de cartas que podem ativar aqui na Damage Step. Como eu tinha dito aqui no nosso slide anterior, a maioria dessas cartas poderiam ser ativas somente na etapa de batalha. Aqui na etapa de dano, o que a gente vai poder estar ativando? Cartas de velocidade 2, né, de speed 2, que alterem diretamente, ou seja, tem que estar no texto dessa carta, mudanças no ataque ou na defesa, tanto de um monstro atacante ou do monstro que está sendo alvo do ataque. Tá? Temos também as cartas counters, todas as cartas counters podem ser ativas nesse momento, por isso elas são os grandes ases, né, do Yu-Gi-Oh! As cartas, o tipo de carta mais forte que pode acontecer, porque
ela praticamente pode ativar em qualquer momento e não pode ser respondida de maneira tão simples. Então, com certeza, uma carta counter é forte e ela também pode ser utilizada na damage step sem nenhum problema. Lógico, contanto que a sua condição tenha sido satisfeita, né? Não adianta nada a condição não ter sido satisfeita e você querer ativar que você não pode mesmo. Bom, temos aí também monstros ou cartas que neguem a ativação de efeitos, também pode ser ativo aqui na nossa damage step. E também monstros que neguem o efeito, não é ativação do efeito. Monstros que neguem o efeito, ou cartas, né, que neguem o efeito e que não seja e que seja diretamente em resposta ao efeito em questão. Por exemplo, esse Photo Stack Browser ele diz que quando o efeito é ativo, você deve ativar o efeito dele e negar. Aliás, você pode, não você deve. Você pode ativar o efeito dele e negar. É diferente o texto dele de uma Find Chain, de um Veiler, de uma Fog Blade, que não diz, né, necessariamente que esse efeito deve ser ativo logo em seguida de uma ativação do efeito. Então o que acontece? Esses monstros que têm. Esses monstros ou cartas que têm esse efeito de negar o efeito de outra carta, mas diretamente em ativação dele, e monstros que negam a ativação, vão funcionar da mesma forma, ok? Vão ser ativos diretamente no Chain Link superior e vão, né, negar ou negar a ativação ou negar o efeito. Esses aí também podem ser ativos durante a damage step. Vou repetir aqui para vocês, você não pode ativar cartas que neguem os efeitos e que não seja como o Photostrike Bouncer, como por exemplo a Find Chain, a Fog Blade e o Veiler. Tá? Essas cartas não podem ser ativas na damage step. Por quê? Porque elas não negam o efeito diretamente. Isso é muito bom. Não ache que isso é ruim só porque ela não está aqui inserida nesse grupo. Eu vou fazer um vídeo futuro explicando por que isso pode ser bom, ok? Então, se quiserem também procurar, estão à vontade, né, para procurar o porquê. Outros efeitos aí que a gente pode estar ativando aqui na nossa damage step são efeitos de trigger e efeitos de flip que tenham sua condição satisfeita aqui, né, durante a nossa damage step e que diga que pode ser ativa durante a damage step, tá? Se não puder ser ativo, vai estar escrito que não. Temos ali também efeitos obrigatórios, né, que são satisfeitos aí durante a step, eles devem ser ativos também, e efeitos, principalmente, né, efeitos que ativam na damage step, como é o caso aí do nosso grande mole. Nele está realmente escrito que você deve ativar ele ali no início da damage step. Ou seja, se não é no início da damage step, o monstro nem chega a flipar. E ele volta para a mão pelo efeito do grande mole. Bom pessoal, fim, né? Chegamos ao fim da nossa série aqui de maneira mais básica, né? Então, aqui já está a maioria das coisas que você precisa para jogar Yu-Gi-Oh! Eu falei que não era fácil, eu falei que não era pouca coisa, eu sei que é muita coisa para aprender. E eu falei pra você que não era um jogo de criança, então conviva com isso caso precise. E, bom, gente, passa esses vídeos aqui pra galera que tá começando, pra galera que você sabe que não entende muito bem das regras ainda. E também para aquele seu amigo que você quer jogar com ele e ele não sabe jogar ainda, tá? Uma maneira bem rápida aí de você estar aprendendo Yu-Gi-Oh! Em mais ou menos 2 horas, eu acho que não deve dar 2 horas todos os vídeos juntos. Eu vou continuar essa série, mas como eu disse, com coisas mais específicas. E também pretendo fazer um resumão em 10 minutos. Eu não sei como eu vou conseguir fazer o resumão em 10 minutos, mas eu vou tentar fazer um resumão em 10 minutos, ok? Como jogar Yu-Gi-Oh! Em 10 minutos. Outra coisa é que eu preciso agradecer, né? Todas as pessoas que me ajudaram a fazer essa série, como o Léo Christian e todo o pessoal que está lá no grupo da Rolling do Dia no Facebook, e também a Konami pelo manual, tá? Muitas coisas eu me guiei pelo manual e também pelas coisas que os juízes que estão lá na Rolling do Dia me contaram, né? E também instruíram. Muitas dúvidas eu tive aqui montando essa série, aprendi muita coisa realmente aqui. Tinham muitas coisas que eu realmente não sabia, eu aprendi justamente para poder mostrar para vocês. Então, de toda forma, eu fiquei também com um aprendizado. Eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo da Rolim do Dia, para caso alguém queira entrar nesse grupo e sanar todos os seus tipos de dúvidas. Lá o pessoal é bem sério nesse critério, né? Eles tentam realmente solucionar qualquer tipo de dúvida que você tenha com relação às cartas, mesmo que seja o mais bobo possível. Também vou deixar ali o link do manual de Yu-Gi-Oh! Que eu consultei para chegar aqui. E muito obrigado a todos que chegaram até aqui, tá, gente? Muito obrigado e valeu!